Isso, gravação foi iniciada, então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Ó Jesus manietado, livrai-nos. Só um pouquinho que eu preciso liberar aqui alguém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, livrai o mundo do erro que os ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então, estamos meditando um novo passo aqui no nosso estudo sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Então, falamos um pouquinho no nosso encontro passado sobre Jesus como este mestre da vida espiritual. E Jesus, como este mestre, nos ensinou uma oração. E foi a mais bela de todas as orações, a mais eficaz de todas as orações, que foi a oração do Pai Nosso. Isso nós estamos usando aqui o Padre Antônio Roio Marim, o Padre Adolfo Tanqueray, alguns outros livros da vida mística, né? E também, de modo muito especial, estamos meditando o livro do Padre Miguel Fuentes, que é um livro muito importante para nós também, que fala sobre Deus Pai, Jesus revelando para nós Deus Pai. Então, o Padre Adolfo Tanqueray vai nos falar da eficácia da oração como esse meio de perfeição. E São Tomás de Aquino nos faz uma pergunta, por exemplo, na Suma Teológica: se nós compreendemos a dimensão das petições que nós fazemos no Pai Nosso, as 7, né, os 7 pedidos que nós realizamos ao longo de todo o Pai Nosso. Então, acreditando que nós não meditamos tão profundamente esta oração, o próprio nosso Senhor é quem vai nos ensinar a meditar sobre esta oração, que ele mesmo nos ensinou. Então, a vida pública de Jesus é para nos apresentar o Pai, Deus como nosso Pai. E aí eu perguntava no nossa terça-feira passada, quem é então Deus Pai? Nós temos a dimensão de quem é Deus Pai? Então, nós falamos sobre a própria vida pública de nosso Senhor, que no primeiro período ele vai nos apresentar e nos dar a conhecer que Deus é Pai. Depois do segundo período da vida pública de Jesus, ele nos revela que Deus é Pai, primeiramente, de Jesus. Jesus Cristo é Filho de Deus. E depois nós falamos do último período aí, que o Padre Miguel Fuentes nos fala, da vida pública de Jesus, onde Jesus nos ensina que Deus também se fez nosso Pai.
Deus como Pai, que busca uma intimidade conosco como filhos, de modo muito particular. E é tão particular que o amor que Deus tem para nós é um amor de sacrifício, quando ele dá o seu próprio filho Jesus para morrer, para nos salvar. E nós encontramos neste Pai também uma grande capacidade de perdão, que é algo incompreensível para nós. Então, hoje nós vamos continuar meditando sobre esse aspecto, porque a primeira sentença da oração do Pai Nosso é justamente nos falar o quê? Pai Nosso. Se nós não compreendermos este Pai, nós não estamos sabendo nem a quem estamos rezando, né? A quem rezamos? Já pararam para pensar um pouco, filhas, que nas orações da Sagrada Comunhão, da Sagrada Eucaristia, sempre nós falamos primeiramente a Deus Pai, depois ao Filho, depois ao Espírito Santo. Todas as orações que o sacerdote faz durante a Santa Missa. Então, nós rezamos a este Deus que é Pai, mas nós precisamos, então, compreender quem é este Pai. Por isso, eu estou aqui gastando um tempo, e talvez ainda algumas terças-feiras próximas, para nós entendermos este Pai. Entendermos que Deus é Pai e que nós precisamos nos unir a este Pai. Primeiramente, porque este Pai é para nós um Pai desconhecido. E que quem nos revela este Pai? O próprio Jesus. Mas eu preciso primeiro entender que porque este Deus é Pai? Porque ele é causa primeira de todas as coisas. Então, Deus Pai é o Deus Criador. Deus Pai é aquele que cria todas as coisas e cria o próprio homem. Quem vai nos revelando isso? As pregações de nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho vai nos revelando este Pai. Por isso falávamos desta etapa da vida pública de Jesus, a primeiro período, revelar este Pai. Este Pai, esta paternidade. Precisamos entender um pouco o mistério da paternidade de Jesus. Perdão, de Deus por nós. Que Jesus nos revela. É uma paternidade transcendente. Ou seja, é uma paternidade que está na ordem do sobrenatural. É uma paternidade divina por nós. Nós, mulheres, precisamos entender isso para entender a dimensão da nossa união para com Deus, este Deus Criador, que é Pai. E para que nós tenhamos este primeiro grau de intimidade, de um amor filial para com este Pai. Este Pai tão amoroso e bondoso que nos criou e nos sustenta. E os homens precisam entender a dimensão desta paternidade absolutamente transcendental, ou seja, espiritual, para que eles também possam viver a sua paternidade na terra. Um homem, para ele ser verdadeiramente pai, ele precisa compreender a paternidade de Deus, porque ele participa desta paternidade. Então, um pai biológico para com seus filhos biológicos
não constitui esta união íntima com Deus e não revela este mesmo Deus e esta mesma paternidade de Deus para seus filhos, ele não está cumprindo a sua missão paterna, que Deus deu a ele a graça de gerar, de ser este pai para seus filhos. Certo, filhas? Então, é algo misterioso. Nós precisamos compreender isso, que algumas coisas ficarão limitadas para nós. Nós não compreenderemos tudo que diz respeito à paternidade de Deus, mas aquilo que o próprio Jesus vai nos revelar. Então, é algo ainda inacessível à nossa razão humana. Entretanto, Jesus vai nos revelando esta paternidade. E esta paternidade, ela é para nós incompreensível. Por quê? Primeiramente, porque este pai é que nos comunica a vida. Então, toda a nossa vida, toda a nossa existência, naturalmente, sobrenaturalmente, vem deste pai. Então, o padre Miguel Fuentes vai falar a comunicação da própria vida, que é totalmente de forma especial e única. Deus nos doa inteiramente a nós, que é o quê? A própria habitação de Deus na nossa alma. E nós vamos entendendo um pouco mais isto ao longo aqui das nossas meditações. Então, a própria vida de Deus, ele comunica a nós, nos fazendo participar. Aqui está a grande dignidade da vida humana. Nós somos chamados, por esta filiação, a participar de Deus, da sua natureza, da união com Deus. É isso a santidade. E isso é pura graça, é puro amor, é algo incondicional. Por isso, nós vamos ver lá nos salmistas, quem é esse, né? Quem é esse homem que Deus ama tanto assim? Então, nós temos que meditar sobre isso, porque é isso que o demônio vem tirando de nós. Esta dignidade de filhos de Deus, essa dignidade de sermos chamados a participar desta intimidade. Lembrando, então, da terça-feira passada, como Deus comunica essa vida? Por esta intimidade que ele quer gerar entre ele e o homem, dando a nós uma capacidade primeira, que é a da inteligência, de conhecê-lo por esta inteligência. Por isso é tão importante esses momentos formativos que nós temos. Porque eu só amo aquilo que conheço, já diz São Tomás. Eu só amo aquilo que conheço. Então eu preciso conhecer que existe esse Pai. Por isso eu rezo a Ele, como Jesus me ensinou. Pai Nosso, ou seja, o primeiro mistério e o segundo mistério revelado por Jesus está nessa pequenina frase, Deus Pai. Deus é Pai, nosso Pai, né? Pai nosso. Deus é Pai de Jesus Cristo, Deus é Pai do homem. E ele comunica toda esta intimidade, e de modo muito particular. Não como um pai autêntico, né? Não como um pai terreno, mas como um pai que é capaz de perdoar toda a atrocidade que a humanidade fez com seu próprio filho, levando-o à morte, e uma morte de cruz. Por isso falávamos dessa capacidade de perdão de Deus
para com as nossas iniquidades, para com as nossas misérias, para com as nossas fraquezas. Então, isso precisa estar presente no nosso coração, na nossa oração. Só ajudando aqui algumas pessoas que não estão conseguindo entrar. Então, o apóstolo São Judas Tadeu, na sua breve carta, nos escreve: os bem-amados em Deus Pai. Então, para que eu possa ser um desses bem-amados, eu preciso conhecer a Deus. Preciso, de fato, estar neste desejo de união com Deus. Deixa eu só responder aqui, que o povo está meio perdido, dizendo que não está funcionando. Está funcionando normal, estamos aqui, né? E aí, lá na Imitação de Cristo, Thomas Kempis vai nos falar algo que nós conhecemos muito, mas não meditamos tantas vezes, que é: bendito seja este Pai Celeste, este Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se dignou lembrar de nós, eu reconhecer a minha miséria, isso é muito importante, para eu olhar para Deus e ver Deus como este Pai totalmente divino, absolutamente transcendente e misterioso na sua paternidade. Porque senão nós fazemos como o mundo moderno tem nos conduzido. Olhamos para Deus e damos a Deus sentimentos humanos. Então, quantas vezes nós estamos vendo os jovens colocarem, devido à educação que estão recebendo nas escolas, sentimentos de egoísmo, sentimentos de ira, sentimentos totalmente humanos a um ser completamente divino e espiritual que é Deus. E não olhamos para Deus como este Pai. Porque tantas vezes trazemos traumas, trazemos tantas questões para a nossa relação com Deus. Então, se eu tenho problema com meu pai, eu trago isso. Se eu tenho problema com a minha mãe, eu trago para a minha relação com Deus. E isso é um grande problema para nós, né? Porque Deus é completamente este Pai das misericórdias, né? Este Pai que nos ama, como continua aqui Thomas Kempis. O Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. E nós temos que dar graças a este Pai. Nós devemos louvar e bendizer este Pai. Nós devemos comunicar a este Pai. Qual a melhor forma de fazermos isso? A oração do Santo Rosário. Então, o Padre Antônio Rui Marim vai falar para nós uma oração tão profunda, uma oração simples e, ao mesmo tempo, constitui também uma das orações favoritas de cada um de nós, cristãos, desejosos de honrar Nossa Senhora e de receber uma bênção materna dela, louvando e bendizendo a Deus. Então, nada melhor
do que nós, mães espirituais, recorremos à oração do Santo Rosário pelos nossos filhos sacerdotes e pelos nossos filhos biológicos. O rosário é a oração mais completa, filhas, que nós temos. Onde nós conseguimos fazer tanto uma oração vocal, como uma oração meditativa, uma oração profunda, chegando até uma contemplação pela própria oração do Santo Rosário. E unidos a quem? A Santíssima Virgem Maria. E nós só podemos viver esta vocação à maternidade espiritual unidos à Santíssima Virgem Maria. Então precisamos recorrer a ela. E nada melhor do que esta oração. A oração que nós fazemos do Santo Rosário a Deus por meio de Nossa Senhora. Então, rezemos o rosário, possamos oferecer. Depois, continuando, este é um Pai que habita em nossos corações. Lá no Evangelho de São João, nós vamos ver Deus é Pai. Claro que ele tem a onisciência, a onipresença, a onipotência, ele está presente em todos os lugares, mas de modo especial o Evangelho de São João, no capítulo 14, nos lembra da habitação de Deus na nossa alma, no nosso coração. O coração que tantas vezes é dito na Sagrada Escritura é a alma, né? O centro da vida humana. E é lá que Deus habita, no coração do justo. O que significa o justo na Sagrada Escritura? O homem santo. Lembra? São José, o homem justo. Então, é um homem de virtude. E aí completa aqui, né, São João, no seu evangelho, daquele que vive em graça. Quem acompanha aí as formações do Padre Paulo Ricardo sabe como ele começou aí a nos ensinar a rezar no Direção Espiritual, o curso que ele deu há um tempo atrás, dizendo da necessidade do estado de graça. Justamente aqui está um ponto importante. Eu só reconheço a paternidade de Deus e reconheço a sua habitação em mim se eu estou em estado de graça, se o meu coração é um coração de um homem justo, de uma mulher justa, que quer viver a santidade, que já rompeu com o pecado mortal. Eu preciso buscar esse estado de graça, que me levará à presença de Deus, a estar diante da presença de Deus. Então, qual é o primeiro ponto fundamental para uma oração, filhas? Nos colocarmos na presença de Deus. Por isso, nós estamos aqui meditando. Quem é este a quem falo na oração? Deus Pai. Então, eu preciso me colocar diante da presença de Deus Pai. Falar a Ele, reconhecer quem Ele é. E São João continua nos explicando. Meu Pai o amará, diz o próprio Jesus no Evangelho. E a Ele viveremos, e nele estabeleceremos uma morada. Então, o homem que tem o coração justo, que vive no estado de graça, como Jesus falou lá com o jovem rico, já renunciou a si mesmo, já vive os mandamentos. Este homem reconhece e se relaciona de forma íntima com Deus que habita no seu coração.
Mas nós sabemos que São João e o próprio Jesus, por meio aí do Evangelho de São João, vai nos ensinar da presença da Santíssima Trindade nos nossos corações. Porque quem habita em nós é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a habitação trinitária, a morada de Deus nas suas três pessoas em nós. Isso o próprio Santo Agostinho nos ensina. Eu procurava fora aquilo que estava dentro. Eu procurava a resposta, eu procurava a verdade fora, enquanto ela estava dentro. Então, Jesus já nos explicou: este Pai reside no coração do homem. A sua presença de imensidão, a sua presença em todas as coisas, se faz presente em nós, preservando-nos e dando-nos a vida. E Santo Agostinho vem nos ensinar isso. E hoje, claro, dia de Santa Mônica, eu não poderia deixar de tecer algumas palavras sobre esta grande mãe espiritual. Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, compreendeu profundamente este mistério. Uma das cartas de Santo Agostinho, no livro Confissões, ele vai justamente falar da relação com a mãe, vai falar como ela o gerou nas suas entranhas, no seu seio, mas também o gerou no coração. Santa Mônica entendeu profundamente o transmitir a vida espiritual. Ela se dedicou à conversão dos filhos. Nas suas orações, entre tantas lágrimas, como ela bem mesma falava tantas vezes ao longo dos relatos do próprio Santo Agostinho na sua obra Confissões. Então, nesta carta mesmo, Santa Mônica fala para ele o quanto já estava feliz, né? Deus me atendeu, diz ela, com a maior generosidade, porque te vejo até como seu servo, desprezando a felicidade terrena. Santa Mônica já ali no final da vida, já adoentada, dizendo ao filho que a deixasse partir, né? Dizendo a Santo Agostinho, porque tudo aquilo que ela mais desejava, Deus, na sua infinita misericórdia, né, que o Pai das misericórdias e de toda consolação, deu a ela a graça de ver o seu filho não só convertido, mas servindo como um grande sacerdote, né? Até bispo se tornou aí Santo Agostinho. Então, Santa Mônica fez com que os seus filhos olhassem para este Deus, colocou-os para olhar para o fim último, que é Deus. Então, Santa Mônica não queria que eles lamentassem e chorassem por ela, nem ela achou que chorar simplesmente pelos seus filhos, com as suas lágrimas, os converteria. Ao contrário, as lágrimas derramadas de Santa Mônica eram para que nosso Senhor a escutasse e fizesse com que os seus filhos olhassem para ela e conseguissem, então, amar aquele que é o único bem necessário. Certo, filhas? Então,
Na próxima terça, vamos continuar meditando um pouco mais sobre Deus Pai. Eu vou parar aqui agora a gravação, como eu fiz da outra vez, para que a gente possa abrir um pouco para que as senhoras perguntem. Antes disso, vamos fazer aqui uma oração para eu encerrar esta gravação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, Mãe Santíssima Imaculada, a vossa maternidade foi consagrada por Deus para ser via de salvação para a humanidade inteira. Dai-me a graça de unir-me à vossa santa maternidade, a fim de que, comungando das vossas intenções maternas, eu possa cumprir santamente a missão a mim confiada, pela misericórdia divina, de oferecer-me por uma vida de oração e sacrifícios, como vítima do amor materno, para a santificação dos sacerdotes. Ó minha querida e boa Mãe, assisti-me, guiai-me e instruí-me, para que eu seja um instrumento útil da vossa misericórdia materna. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Guiai-me e instruí-me, para que eu seja um instrumento útil da vossa misericórdia materna. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Parei aqui, abro aí um pouquinho para que as senhoras possam fazer alguma pergunta, alguma coisa que pode ter ficado aí. Temos uns 10 minutinhos para tirar essas dúvidas.